Muito bem, a paz do Senhor Jesus para os meus amados e queridos irmãos e irmãs. Que Deus te faça feliz neste dia, não só hoje, mas todos os dias. Passando aqui, meus amados e queridos irmãos, para deixar um alerta diante de todas as coisas que estão acontecendo no mundo, que deixa muitos amedrontados, em pânico. Eu quero deixar uma mensagem aqui, meus amados queridos irmãos. Essa palavra são para aqueles que acreditam na vinda do Senhor, que acreditam na vinda de Yeshua, o Filho de Deus. Meus amados queridos irmãos, a palavra do Senhor vai falar aqui em Mateus, capítulo 24, que diz aqui: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo, e que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dizei-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus respondendo, disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muito virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, eu sou o Messias. Enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque miste em que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres tormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e testemunho a todas as gente, então virá o fim. Quando, pois, vides em que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê e quem entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. A quem estiver no campo, não volte atrás, não buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, e nem no sábado. Porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos dizer, eis em que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito,
porque surgirão falsos Cristo e falsos profetas, e farão tão grandes sinais, prodígios, em que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis em que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis em que ele está no deserto, não saia, ou eis em que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brota folhas, sabeis em que está aproximando o verão. Igualmente, quando vinde todas essas coisas, sabeis em que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo, em que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus e nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, dava-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até em que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado e um deixado e outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis em que a hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse em que a vigília da noite havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Meus amados, queridos irmãos, louvado seja Deus. Você acabou de ouvir esta mensagem. Meus amados, queridos irmãos, muitas coisas nós já viu acontecer, né? No mundo afora, no mundo, né? Lendo essa palavra aqui, meditando nessa palavra, lendo, eu posso, sabe, imaginar, sabe, quantas pessoas deixaram de acreditar no que Jesus tinha dito. Não foi nenhum profeta, meus irmãos. Não foi nenhum profeta. Não foi Moisés, não foi Elias, não foi Jeremias que disse isso. Quem disse isso foi o Senhor, sabe? Ele disse das coisas que iam acontecer antes que ele viesse, antes que ele se manifestasse. Só que hoje as pessoas estão, sabe, tão desacreditadas.
muitas pessoas estão tão desacreditadas, que as pessoas já viram o que está acontecendo no mundo, como está escrito em Mateus 24, dos sinais, antes da volta do Senhor, como coisas naturais. As pessoas vê a guerra como algo natural, entendeu? Algo normal. Não, guerra já tem existido antes de Jesus e depois de Jesus. Mas a Bíblia deixa aqui registrado que a vinda do Senhor, né, antes da vinda do Senhor, essas coisas iam acontecer. Se aconteceu antes dele ou depois dele, mas os sinais que prova, que mostra sobre a vinda de Jesus são essas coisas. Guerra e rumores de guerra. E hoje nós podemos ouvir e ver também, porque é noticiado essas coisas no jornal, né? Hoje tem a internet que mostra, né, tudo que está acontecendo no mundo. Graças a Deus, para que as pessoas não falassem, eu não vi essas coisas, entendeu? Tudo está acontecendo diante dos olhos das pessoas. As pessoas estão acompanhando, estão vendo a guerra na Ucrânia, a guerra no Oriente Médio, a guerra que aconteceu, mas não foi por muito tempo, entre a Índia e Paquistão, outros países. Então, meus amados e queridos irmãos, essas coisas irão de acontecer. Aí Jesus, ele mesmo disse que haveria terremoto em vários lugares. E hoje nós podemos, né, saber através dos jornais que informam terremotos que acontecem em vários lugares, em vários países. E um terremoto mais forte do que o outro, meus irmãos. Só que as pessoas veem essas coisas como se fosse natural. As pessoas veem essas coisas como se fossem naturais. Essas coisas já aconteciam antes de Jesus e depois de Jesus. As pessoas veem assim. Mas as pessoas não vê como um sinal da volta de Jesus. Não vê. Jesus falou também sobre a fome. A fome antes da vinda dele, sobre a fome, que haverá fomes. Pessoas passando por extremas necessidades. Quantas pessoas têm perdido as suas vidas por falta de alimento? Em vários lugares, a crise, a falta de alimento. Mas as pessoas vê isso como se fosse coisas naturais, como coisas que no passado existiram. Aí Jesus fala sobre muitas coisas. Perseguição, aqueles que professam o seu nome, aqueles que aceitam Ele. O esfriamento, o amor de muitos se esfriarão, cada iniquidade, cada maldade, da crueldade, da perversidade, das coisas assustadoras. Mas ele disse o quê? Que aqueles que perseverar até o fim será salvo. Ele fala sobre as coisas que estão de acontecer, que antes daquele dia haverá uma grande aflição, como nunca teve. Se já teve aflição em vários tempos, só que antes da vinda de Jesus haverá uma grande aflição. A grande aflição é tristeza. A humanidade vai passar por uma tristeza, como muitos já estão passando, por muitas maldades que está acontecendo no mundo, por muitas coisas terríveis. E as pessoas vão começar a se perguntar: cadê Deus? Aonde está Deus? Por que Deus permite isso?
Muitos vão perder até a fé por não acreditar em Deus. Por isso que Jesus disse, antes da vinda dele, quando ele vir, achará fé na terra? Achará? Então muitas pessoas vão perder a sua fé, vão deixar de acreditar, e são daqueles que acreditam, como está acontecendo hoje. Muitos virando ateu, muitos deixando de acreditar na palavra de Deus. Mas são sinais. Jesus já tinha previsto isso. Jesus já tinha revelado isso, o que ia acontecer antes da vinda dele. Que as pessoas iam perder a fé, iam deixar de acreditar. Jesus também dá um sinal antes da vinda dele, que os poderes do céu serão abalados. Eu creio que esses poderes do céu são as potências, os países, que exercem poder. Essas nações serão abaladas. A Bíblia fala que as estrelas do céu cairão antes da vinda do Senhor. Então muitas coisas acontecerão. Muitas coisas acontecerão. Então, meus amados queridos irmãos, nós devemos o que? Se preparar. Jesus mesmo disse a respeito da vinda dele, que os anjos, na sua vinda, eles iam vir com clamor de trombeta. Ele tocará a trombeta, anunciando a volta do Senhor. Eu creio que muitos que estiver vivo até esses dias ouvirá o som. Ouvirá o som da trombeta. Não é que ele vai tocar a trombeta. Eu creio assim, que ele não vai vir tocando a trombeta. Eu creio que eles vão anunciar. Será um anúncio. A fala o clamor. Eles vão anunciar. Como já muitos estão anunciando a volta de Jesus. Isso está sendo o clamor. Muitos estão clamando, muitos estão, falando no mundo afora, tocando as suas trombetas, falando sobre a vinda do Senhor. Mas muitos estão como no tempo de Noé, se casando, se dando em casamento, festejando, como se um dia nada vai acontecer, como se o que está escrito na Bíblia não fosse verdade. Mas Jesus falou que o dia seria como no tempo de Noé. As pessoas estavam desapercebidas, não estava, crendo. Desapercebido é uma pessoa que não acredita, uma pessoa que não crê que algo vai acontecer. Eles estavam desapercebidos, eles não acreditavam. Só que quando Noé entrou na arca, veio o dilúvio, pegaram todo mundo de surpresa. Mas que foi avisado foi o dilúvio, que pegou ele foi de surpresa. Mas o aviso foi dito. Então muitos que estão festejando, pulando, se alegrando, como um dia Jesus não vai voltar. Quando Jesus aparecer no céu, ninguém sabe nem o dia nem a hora, porque a Bíblia diz que nem os anjos, nem o Filho, nem o próprio Senhor Jesus sabe o dia e nem a hora da vinda dele. Só o Pai, é quando Deus, o Pai, falar para o Filho, chegou a hora, Jesus vai voltar. E aí, meus amados queridos irmãos, quem estiver desapercebido vai acabar ficando, porque a Bíblia vai falar sobre a colheita, que os anjos sairá dos 4 cantos da terra para, recolher, ajuntar os escolhidos do Senhor. E eu digo, meus amados queridos, você que está me ouvindo, seja pela primeira vez, segunda vez, será que você está preparado para a vinda do Senhor?
Se o Senhor dá ordem agora aos seus anjos, será que você está preparado para subir, para estar com Ele? Ou você não está preparado e vai ficar para a aflição, a maior aflição, como nunca houve, como nunca tem acontecido? Então, meus amados, queridos irmãos, o que eu posso só passar até aqui para vocês são isso. São isso. A Bíblia fala que os dias serão abreviados. Os dias serão abreviados. Por que os dias serão abreviados? Para que nenhum escolhido venha se perder. Se Jesus demorar, as pessoas deixam de acreditar, as pessoas, sabe, se afastam dele. Então Jesus está permitindo o tempo adiantar. Que você vê que até o cientista, os homens que estudam a ciência, estão percebendo isso. Eles fez o relógio lá do Apocalipse e diz que está próximo o fim do tempo. O Apocalipse está no fim do tempo. Então até eles estão percebendo que isso vai acontecer, e isso é inevitável, meus irmãos, que isso vai acontecer. Até eles, até os cientistas estão percebendo. Pessoas que estudam sobre as coisas do universo, eles lá estavam dizendo sobre um asteroide, um cometa, sabe, que está se aproximando da Terra. Até não sei quantos anos que vai se aproximar, vai estar perto. Aí eu não sei. Mas eles dizem que está próximo. Ainda que esteja muito quilômetros. Que esteja em muitas distâncias. Mas para isso acontecer a qualquer momento. Para isso acontecer a qualquer momento. E a Bíblia fala sobre a estrela que vai cair do céu sobre as fontes das águas. E aí essas fontes das águas se tornará amarga ou envenenada. Ninguém vai poder beber dela, e quem beber morrerá, que ela vai estar envenenada. E essa estrela que cairá do céu é chamado Abisinto. Está lá em Apocalipse, Abisinto. Essa estrela cairá. Então, os homens que estudam sobre o universo e as coisas que acontece por lá, estão vendo como se fosse um cometa, como se fosse um asteroide, algo assim, sabe? Tão grande, que se aproximando da Terra. E aí, meus irmãos? Então isso pode acontecer. Isso pode acontecer a qualquer momento. Então nós temos que estar preparados. Até para na hora da partida, ainda que nós já não venhamos estar mais aqui, mas nós temos que estar preparados, até para na hora da partida. Se hoje Jesus te chamar, você tem que estar preparado. Se hoje for o seu dia, você tem que estar preparado. Ainda que o seu corpo, ainda que o meu corpo da pessoa venha, sabe, ser sepultado, o corpo, a matéria, venha ser sepultada, nossa alma tem que alcançar a salvação, meus amados. Tem que alcançar a salvação. Porque a matéria vai voltar para o pó, porque foi do pó que ela veio. Mas a nossa alma, que é divino, ela vai voltar para o seu Criador, ou vai ter o destino determinado pelo seu Criador. Seja céu ou um lugar, sabe, de sofrimento. Ainda que muitos não acreditam, mas Jesus falou sobre este lugar. É um lugar longe de Deus. É um lugar onde a presença de Deus não está. É um lugar só de tormento, sofrimento. É um lugar que não tem paz, que não tem alegria, que não tem um amor ali. Porque o amor, só quem pode dar verdadeiro é Deus, a alegria, a paz. E isso está com Ele no céu. A Bíblia vai falar, e foi o próprio Senhor Jesus que disse, sobre o falecimento do rico e o falecimento do Lázaro. Que um foi para o seio de Abraão,
que foi o Lázaro, e o rico que esqueceu do Senhor aqui na terra e viveu como, sabe, como nunca houvesse um dia de tipo ser julgado ou partir daqui ou para algum lugar. Ele vivia como essas coisas não, sabe, não fosse acontecer, como essas coisas não existissem, que perdeu a vida, pronto, e acabou e já era. E não foi assim segundo a história. E não foi assim segundo a história. A Bíblia vai relatar, meus amados queridos irmãos, que o rico, ele faleceu e foi para um lugar de tormento e sofrimento. E o Lázaro, quando faleceu, por sua vez ele faleceu, ele foi por ser de Abraão e ele estava lá. Só que a Bíblia vai falar que lá, no lugar de tormento, ele pediu que o pai Abraão pedisse a Lázaro que tocasse o dedo na água e pingasse na língua dele, tocasse na língua dele. E Abraão disse: só quem está desse lado aqui não pode passar para este lado, e nem que estar deste lado aí pode passar para o lado de cá. Porque havia uma divisão, ou seja, havia uma divisão entre o céu e o lugar de punição, um lugar de tormento, sofrimento, um lugar de condenação. Havia ali uma separação. Ali havia uma separação, havia um abismo, uma distância entre o céu e o inferno. A pessoa que estava, o lugar, sabe que ali a presença de Deus não alcança. Infelizmente a presença de Deus não está naquele lugar. É um lugar isolado, é um lugar, sabe, sem Deus, sem a presença do Todo-Poderoso. Aqui na terra nós podemos orar, clamar e sentir a presença de Deus. Mas lá no lugar de sofrimento, de tormento, que é conhecido por inferno, lá a pessoa pode clamar, pode espernear, pode fazer o que for, mas a pessoa não sentirá a presença de Deus lá. Então é o lugar onde a presença de Deus não vai. Então, meus amados queridos irmãos, a palavra do Senhor vai falar que Abraão disse isso, que Lázaro não podia ir para lá, e nem que estava do outro lado lá podia passar para o lado que Abraão estava. E ele disse: pai Abraão, peça que alguém vai lá, desça lá, avisa meus irmãos para não vir para cá. Abraão disse: olha, já tem uns profetas, já tem Moisés, já tem uns profetas, ou seja, já estão avisando, já estão alertando. Isso cabia eles crer ou não. Eles queriam, o rico queria que Abraão enviasse alguém que estava lá com ele, porque seria melhor para eles acreditar em um que já foi, que estava lá, sabe, do que acreditar em alguém que, sabe, que nunca viu este lugar, né, ou seja, de Abraão, ou lugar do inferno, entendeu? Então isso era questão de fé, meus irmãos. Então o rico não se preparou, e por isso que ele foi para lá. Pode ser que ele se preparou para as coisas desse mundo, não para Deus. Ele esqueceu que um dia ele ia ir, que ele ia partir. Mas ele não imaginou nem pensou aonde ele ia parar. Então o Lázaro não. O Lázaro, ele recebeu, sabe, o bem de Deus, o amor de Deus, por ele crer em Deus. Sabe, ainda que ele viveu momentos difíceis, por ele crer em Deus, sabe, por ele, sabe, confiar em Deus, acreditar em Deus. Creio que Lázaro, ele recebeu aquele bem de Deus porque ele aqui na terra ele não foi aceito. Ele não foi aceito. Ele não viveu uma vida boa, uma vida, sabe, que ele desejava. Então, por recompensa devido a ele não viver uma vida boa, que ele foi morar no céu. Mas só quem vai para o céu é quem não viveu uma vida boa aqui na terra? Não, meus amados queridos irmãos. Só quem vai para o céu é aquele que acreditar, confiar, entregar sua vida a Jesus, sabe? E esperar, ou até esperar a vinda de Jesus, ou partir daqui da terra, deixando essa terra crendo em Jesus. Terá o seu lugar lá no céu. Seja vivendo momentos bons ou ruins. O importante é acreditar em Deus. O rico foi para lá porque não acreditou em Deus. Não acreditou, não confiou em Deus. Não viveu ali nas vontades de Deus. Quis fazer a sua própria vontade. Sabe? Por isso que ele foi para lá. Então, meus amados queridos irmãos, ainda que você venha viver o tempo que for aqui na terra, nunca esqueça. Nunca esqueça, sabe, que
É nós, enquanto tiver com vida aqui na terra, que é nós que decidimos se nós vamos estar com o Senhor Jesus ou não. Se nós vamos estar no seio de Abraão ou não. Aí cabe a pessoa acreditar ou não. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te faça feliz.